Fala galera, tudo bem com vocês? Fabiano Matos na área de novo. Pessoal, eu tinha dado tempo nos vídeos, voltei, tá bom? Nova temporada, nova produção, ok? E eu voltei com um assunto bacana para vocês, imunidade adquirida. Mas antes de começar a aula, deixa eu falar algumas coisas aqui que é importante. Tá no contrato, tá? O que vocês vão fazer? Inscrever no meu canal. Outra coisa, vocês vão ativar a notificação. Não tem um sininho aqui? Eu acho que fica por aqui, parece? Ativa a notificação para vocês saberem quando tiver vídeo novo. Isso é importante, né? Vai ter vídeo novo toda semana, aí você já fica sabendo. E outra coisa, visualize esses vídeos, gente, o quanto que vocês quiserem e necessitarem. Não paga não, tá? Vamos falar de imunidade então? Pessoal, imunidade tem a ver com a capacidade de defesa do nosso organismo, ok? Imunidade é um assunto bem vasto. Essa aula é só sobre imunidade adquirida. Para falar de imunidade adquirida, vamos primeiro treinar alguns conceitos aqui que eu imagino que vocês já sabem, eu imagino, né? Antígeno. Quando a gente fala de antígeno, nós temos um patógeno ou uma substância tóxica que entrou no seu corpo, mas vamos falar de patógeno para ficar mais fácil, um vírus, por exemplo. E isso leva à produção de uma proteína específica chamada de anticorpo. Vamos pensar o seguinte, o antígeno é do mal e o anticorpo é do bem. Tudo bem, galera? E isso tem a ver também, essa produção de anticorpos que ocorre no nosso corpo, isso tem muito a ver com dois conceitos importantes. Aí eu vou falar para vocês de virulência, é a capacidade de infecção que o antígeno tem. Quanto mais forte for esse antígeno, maior é a virulência dele. E a resistência tem a ver com a capacidade de resistir do hospedeiro. Por exemplo, eu sou hospedeiro, entrou uma bactéria em mim, se eu estiver resistindo bem, eu tenho resistência. Mas vamos falar de imunidade agora, já entender essas coisas aqui? Então preste atenção. A imunidade ela é dividida em duas, imunidade ativa e imunidade passiva. Pessoal, se eu falo de imunidade ativa, eu estou trabalhando com produção de anticorpos. O meu corpo vai produzir anticorpos. Isso pode acontecer de forma natural? Pode. Por exemplo, entrou uma bactéria em mim, um vírus em mim. Quando eu tiver a própria doença, o meu corpo vai produzir anticorpos. Então isso é imunidade natural, e essa imunidade natural, ela é do tipo imunidade natural, errei aqui. Ela é imunidade natural ativa, porque a doença entrou no meu corpo e meu corpo passou a produzir anticorpos. Essa imunidade também, ela pode ser do tipo artificial. O homem produziu. Então, quando você vacina, a gente toma vacina, nós estamos tomando os antígenos atenuados. E nesse caso eu tenho imunidade artificial do tipo ativa. Isso quer dizer o quê? Que eu tomei os antígenos para o meu corpo produzir anticorpos. A vacina, ela tem um caráter preventivo, moçada. Por quê? Eu tomo vacina para prevenir uma doença. Eu não tomo quando eu estou doente, eu tomo a vacina para prevenir. A imunidade também pode ser do tipo passiva. Nesse caso, eu tenho transferência de anticorpos. Quer dizer que eu vou receber esses anticorpos já prontos, que pode ser de duas formas também. Pode ser natural. Quando você é pequenininho e você está lá tomando leite materno, o leite da sua mãe, o aleitamento, você recebe os anticorpos já prontos. Então a imunidade é do tipo passiva e natural. Mas ela pode ser artificial, o homem também trabalhou com isso? Sim, nós temos a produção de soro. Imagine que você está numa fazenda e foi picado por uma cobra, por exemplo. Você vai tomar vacina, galera? Não, você vai tomar soro antiofídico. No caso, soro é uma imunidade passiva artificial. Aqui eu escrevi soroterapia, mas a gente encontra nas provas falando que é soro mesmo. E o soro tem caráter curativo, ou seja, você está tomando o soro para sarar, para curar dessa doença. Beleza, pessoal? Existe uma onda aqui, uma modinha, né? E isso vale tanto para nível de Brasil quanto a nível de mundo, das pessoas que cismaram de não vacinar seus filhos. Pessoal, isso é muito sério. Vacina é importante sim. Como eu acabei de falar, vacina tem um caráter preventivo, vai estimular a produção de anticorpos. Nós temos que vacinar? Sim, não interessa se você é criança, adulto. E as crianças e os idosos, eles têm mais problemas com a imunidade. As crianças, por não terem entrado em contato ainda com as doenças, com os antígenos, e os idosos porque já estão numa fase da vida onde a imunidade tende a ficar mais baixa mesmo. Então, vacinação é muito importante, tá? Eu conheço pessoas sérias, estudadas, que elas cismaram que não vão vacinar seus filhos, tá? Não vão na onda dessas pessoas. Vacina é importante. Pode dar algum efeito colateral? Claro, todo medicamento ele pode ter efeitos colaterais, mas você vai conseguir prevenir contra a doença. Uma dicasinha aqui, ó, que já caiu no Enem,
o Enem está sempre mostrando alguma coisa que tem relação com vacina ou com soroterapia. Aí eu lembro de uma questão do Enem que ela falava o seguinte: se você tem leptospirose, se você tem gripe e picada de cobra, o que você deve utilizar? E é muito simples. Olha só, leptospirose é uma doença bacteriana. Então, nesse caso, pessoal, a gente vai tratar com antibiótico. Antibióticos são medicamentos utilizados contra doenças bacterianas. Gripe. Você não está gripado ainda, mas você quer prevenir a gripe. Vírus influenza, por exemplo, você vai tomar vacina. E se você foi picado por uma cobra, você vai fazer soroterapia, você vai utilizar o soro antiofídico. Questões desse tipo caem bastante no Enem e não é difícil não, tá? É só você lembrar, se eu quero me prevenir de uma doença, eu vou de vacina. Se eu já adquiri essa doença, se eu já adquiri uma doença que é bacteriana, eu vou de antibiótico. Eu fui picado por um escorpião ou por uma cobra, eu vou utilizar um anticorpo já pronto. Imunidade do tipo passiva artificial, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima aula. Até mais, galera!